Minha palavra inicial é de agradecimento, Paulo, por essa sua apresentação, introdução do dia de hoje. Não podia ser melhor. Eu pedi que você colocasse com clareza os desafios que o setor tem agora, e está mais do que claro, são gigantescos, mas eu me animo muito a compartilhar com vocês a convicção de que, enfim, dificilmente, em termos de equipe, com a liderança surpreendente, mas talentosa do jovem ministro, foi montada para lidar com as coisas do setor elétrico. Eu, otimista inveterado, mas que às vezes acerto, estou muito confiante, acho que nós vamos ganhar essa briga. Sua apresentação também foi a munição adequada para desafiar todos os que estão aqui para o esforço de pensar o setor elétrico no dia de hoje. Meu agradecimento especial aos debatedores e, certamente, muito especial aos patrocinadores que tornaram possível essa conferência. Eu me refiro às empresas Energisa, Engie, Itaipu, CTG, Brasil, EDP, ISA-CETEP, Neoenergia e IBS Energy. A todos vocês, meu sincero, muito obrigado. Um agradecimento especial também a todos os que estão aqui. O João Saldanha dizia que é difícil ter jogo ruim no Maracanã se o Maracanã estiver cheio. Enfim, o Maracanã está cheio, acho que da melhor massa crítica que poderíamos ter aqui no setor elétrico. Enfim, todos juntos vamos tentar pensar nisso. Mas o meu papel, agora, nesse momento, é introduzir os temas do primeiro debate. Com 2 segundos de ressalva, só para falar rapidamente do Instituto, eu acho que todos aqui conhecem, um centro de estudos especializado no setor elétrico. O que fazemos é prestação de serviços ao mercado, enfim, estudos especiais, curso, treinamento, projetos de P&D regulados pela ANEEL, mas, fundamentalmente, o nosso trabalho é de atuar como um observatório do setor, né? Buscando desenvolver estudos sempre baseados em fatos e dados, né? Números, né? Que, enfim, trazidos a público, para a opinião pública e para os diversos fóruns especializados, ajudem a promover a transparência e sustentabilidade do setor. A gente faz isso com publicação de artigos, white papers e realizando conferências desse tipo. O Brasil Energy Frontiers, ele existe, é uma conferência bienal desde 2011, estamos na 4ª edição, e ele tem esse nome por 2 propósitos. O primeiro é que tem uma visão internacional, a gente sempre procura trazer uma visão internacional para os problemas com os quais estamos lidando, e tem o sentido de fronteira do desenvolvimento, olhar para o futuro com farol alto. É isso que nós estaremos fazendo aqui no dia de hoje. Como eu disse, o meu papel aqui, neste momento, é simplesmente introduzir o primeiro tema, dentro dessa moldura do que se passa entre a prancheta e a realidade. Há um longo caminho entre a concepção e a realização, né? O planejamento, a tomada de decisão e os compromissos são assumidos no longo prazo, mas é um equívoco pensar que a execução se dará neste longo prazo exatamente como foi concebido. E é claro que a realidade impõe a necessidade de adaptações. Quando a gente fala em geração de energia, tem o famoso vai que, né? Então, enfim, os investimentos são feitos, contratados, etc., mas vai que ocorrem episódios como esses listados aí, atraso no licenciamento, liminar, greves, invasões, até destruição de canteiros de obras, coisas desse tipo. Enfim, como lidar com essa realidade que seguramente não foi planejada ou compreendida desse jeito. Na área de regulação também, há discrepâncias entre a teoria, né, tanto no que diz respeito às metas regulatórias de desempenho, quanto no que diz respeito aos componentes da tarifa, né? Embora, enfim, a modelagem toda da nossa regulação tenha evoluído bastante, com conceitos de benchmarking, mas os resultados teóricos são muitas vezes desafiados ou incompatíveis diante da realidade que se manifesta ao longo dos períodos das concessões, né? No passado, não tão recente, mas houve pelo menos 2 grandes reformas que tiveram um impacto, eu diria que dramático, pela sua significância no setor elétrico, né? A primeira foi em 2004, né? A criação do ACR e do ACL, enfim, aquele conceito, mas, enfim, foi uma reforma que teve, digamos, influenciada pelos episódios do racionamento de 2001, 2002, um direcionamento no sentido de priorizar a contratação de longo prazo, né?
O efeito disso foi que a equação econômica financeira dos empreendimentos passou a ser baseada principalmente e fundamentalmente pelos compromissos definidos, pré-definidos quando da contratação. Uma outra reforma que teve um impacto também muito dramático aconteceu lá no famoso September 11, no caso de 2012, a medida provisória 579, onde foi introduzido o conceito de concessões hidrelétricas de transmissão, em relação às concessões hidrelétricas de transmissão vicendas, e o conceito das cotas, né, em que o custo de gestão do risco hidrológico, assunção de riscos na operação das usinas hidrelétricas, enfim, problemas de seleção adversa no que diz respeito aos investimentos necessários durante o período de vida da concessão das usinas, enfim, tudo isso teria sido menosprezado. Quer dizer, aí dizia, o pano de fundo era a hipótese de que a realidade dos empreendimentos ia ser mais ou menos como essa figura, aí, meio jocosamente, tenta representar. Na verdade, o macro-retrato disso é que está aí nessa balança meio descompensada, né, em que foi dado um peso muito maior na concepção, na interpretação dos efeitos da concepção do que do desempenho propriamente dito, né. Na verdade, quando teoricamente se analisa o tipo de remédio, pode-se até concluir que o remédio era certo, dado que o setor elétrico ele é capital intensivo e decisões são tomadas em cima de investimentos feitos em prazos muito curtos, mas que devem perdurar por longo prazo. Então, uma certa prevalência faz sentido, mas será que acertamos na dose, né? Enfim, considerar quase que exclusivamente os efeitos baseados no momento da concepção. O fato é que, resumindo uma história que nós estamos vivendo, imaginamos que esse ciclo vicioso pode representar um pouco o status atual, né? Quer dizer, temos eventos como falta de gestão de risco, desalinhamento entre o que foi contratado e o efetivamente realizado, temos uma judicialização robusta demais, né? Temos a centralização e socialização de prejuízos, temos ausência de incentivos para a eficiência, né? Enfim, olhando então para o futuro, e mais especificamente para as redes, que é o tema desse painel agora, enfim, como enfrentar, como buscar romper esse círculo. Primeiro, do ponto de vista da transmissão, uma tendência histórica, que nós assistimos, aqui tinha uma animação que não funcionou, mas tudo bem. Só clicar que ela aparece? Eu não sei o que seria da minha vida sem o Eduardo Monteiro ali. Ok, mas enfim, às vezes o Eduardo exagera. O que eu queria mostrar é o seguinte, quer dizer, a tendência histórica tem sido de ampliação, integração, linhas cada vez mais enfim, distantes, longas sendo construídas, linhas de corrente contínua, etc. E a pergunta é se essa tendência deverá continuar ao longo dos anos, né? E foi essa figura evolutiva do sistema de transmissão no Brasil, e aí com a projeção até 2025. Né? No lado da distribuição, também tivemos um fenômeno que foi antevisto já há alguns anos. Nós tivemos a oportunidade de trazer aqui, numa conferência como essa, em 2011, enfim, 2000 e qualquer coisa, foi na segunda, né? O Jeremy Rifkin, que lançou aqui esse livro, que depois se tornou um best-seller, que é The Third Industrial Revolution, né? A terceira revolução industrial, né? Onde ele apresentou figuras novas, já tinha o conceito do prosumer, que era o produtor consumidor de energia, e ele adicionou qual teremos que aprender a lidar, né? Então, novas classes de consumo que ainda existiam até recentemente. Enfim, é uma revolução que já está mais do que batendo na nossa porta, né? E ele nos apresentou isso com muita clareza naquela edição do Energy Frontiers. Enfim, requer, é óbvio, que uma diferente estrutura de rede. Nós discutimos também, em edições anteriores, como poderia ser essa rede do futuro. E esse slide aqui foi tirado de uma apresentação feita pelo Michael Pollitt, da Universidade de Cambridge, no nosso Frontiers de 2015, se não me engano,
onde ele falava dos cenários possíveis para a Inglaterra em 2050, diferentes tipos de rede, com topologias diferentes. Uma rede totalmente integrada, que iria expandindo, meio que focando, com um conceito, não totalmente, mas predominando o conceito de atendimento à ponta de energia, etc., e uma outra rede totalmente particionada, né, em que seria o que a gente está apelidando, na verdade, traduzindo o que ele apelidou de super micro-redes, quer dizer, redes em que o concessionário responsável por essa rede atuasse, inclusive, como um mini ou micro ONS dentro de determinada região. Enfim, a pergunta que está já mais do que batendo na nossa porta é como devem se comportar as concessionárias de transporte, né? Qual o modelo de negócio? E aí já fazendo provocações para os nossos debatedores, né? Um modelo só fio, em que a concessionária atuará exclusivamente como provedor e mantenedor da infraestrutura de transporte. Um modelo integrador de energia, além de provedor de transporte, a concessionária atua também na coordenação da oferta e demanda de energia como um operador de sistema local, a exemplo de um dos exemplos dado pelo Michael Pollitt, ou qual outro, né? Fica a pergunta para tentarmos responder aqui, enfim, sobre o futuro desejável, né? E a questão, do ponto de vista da regulação, é que medidas precisam ser tomadas já, ou a partir de já, para ensejar o modelo de negócio que nós queremos definir como mais adequado, né? Quais as mudanças na regulação necessárias para nos preparar para esse futuro que, de um jeito ou de outro, vai nos atingir. Enfim, o olhar do consumidor, né? Também ligado ao futuro. Qual o desejo do consumidor? Primeiro, com relação à questão de preço, eu acho que todo consumidor prefere viajar de primeira classe. Só que a maioria dos consumidores viaja de segunda classe, de classe econômica. No meu tempo chamava de segunda classe, depois eles mudaram. Agora classe econômica, né? Porque é mais barato, simplesmente por uma questão de preço, né? Mas tem também a questão de preferência, né? Não apenas na primeira classe, mas certos consumidores preferem uma primeira classe mais charmosa do que outros, com mais requintes ou coisas desse tipo, né? Então, enfim, a regulação será capaz de se estabelecer levando em conta a diversidade das preferências dos consumidores? E, por último, a questão de custo, né? Para atender um determinado consumidor com o mesmo padrão de qualidade, não significa que se teria associado o mesmo custo. Esse custo pode ser totalmente diferente, dependendo das circunstâncias específicas, inclusive geográficas, desse consumidor, né? Enfim, como prover a qualidade desejada é o desafio que fica aqui para as discussões de hoje, né? E aí eu trago a lembrança, também uma conferência feita na edição de 2011, esse está mais fácil de ler, pelo professor Stephen Lee Rothschild, da Universidade de Cambridge, muito conhecido como um dos papas da regulação por incentivos, né? Quando ele esteve aqui nos falando sobre o que ele chamou de engajamento construtivo, né? Que, em última instância, enfim, é uma regulação que enseja um processo de negociação direta entre distribuidores e consumidores, onde o regulador, ao invés de ter um papel à semelhança do que atualmente tem o nosso, ele atuaria muito mais como um facilitador e árbitro dessa negociação, né? Enfim, do lado da oferta, isso envolve a identificação das alternativas tecnológicas disponíveis, dos padrões de prestação de serviço, obviamente associado aos custos, mas do lado da demanda, isso envolve a identificação das preferências efetivas dos consumidores, enfim, se é aquele abajur com a poltrona na primeira classe ou o que seja. Enfim, a pergunta sobre a qual vamos debater é se esse é um caminho promissor para as mudanças regulatórias que a gente antevê no futuro para o Brasil. Por último tópico, como fomentar os investimentos. Primeiro, em modernização de redes de transmissão, né? É claro que a evolução está impondo uma transformação, uma modernização, um maior grau de eficiência do sistema de transmissão comparativamente com o que nós tínhamos no passado. Quer dizer, a simples introdução de fontes de geração variável e, enfim, da complexidade como um todo da nossa operação já são argumentos suficientes para justificar essa afirmação, né?
implantação de sistemas de controle, adoção de arquitetura aberta, reconhecimento de obsolescência de certos equipamentos diante dos desafios da modernidade. Enfim, isso já está em cima da mesa, desafiando as empresas e os reguladores. O fato é que, e aí o Ivo certamente vai poder pontificar sobre isso, o Ivo Nazareno, da ANEEL, isso já está, em alguma medida, sendo tratado, né, enfim, operador, mas fundamentalmente pela ANEEL. Só que num processo, 5 minutos eu vou ficar, só que num processo muito lento e muito burocrático, se comparado primeiro com a velocidade desejável de implementação desses melhoramentos e, segundo, com a capacidade das empresas serem muito mais eficientes e muito mais ágeis nesses processos de decisão e de implementação. Então, a pergunta aqui para o debate é se haveria alguma forma mais eficiente de conduzir esse processo. Espero que sim, quer dizer, ou seja, se é possível proporcionar mais autonomia e segurança para que os agentes tomem algumas decisões de investimento de maneira mais eficiente. Na parte de distribuição também temos um dilema. Todo mundo fala, eu acho que é senso comum, seguramente dessa sala, a necessidade de modernização, que passa, por exemplo, pela introdução de medidores digitais, enfim, isso é o básico, né? E a pergunta que se coloca é se, enfim, se isso é o alicerce fundamental para que o consumidor possa ter uma atuação mais direta em todo esse processo. Temos que implementá-la, mas como fazer? Quer dizer, já houve, e aí eu trouxe para lembrar a analogia, quando o objetivo era a universalização dos serviços de eletricidade, foi feito um plano, lá atrás o plano de universalização, que ganhou 2 nomes de, enfim, de apelo mais popular, Luz no Campo, depois Luz para Todos, mas, enfim, foi feito um plano, sem julgamento de valor com relação aos planos, mas que visava e dava as condições para que determinado grau de universalização fosse atingido. E a pergunta é, aqui para o debate, se estava na hora, ou mais do que na hora, ou é possível que se desenvolva um plano também para avançar nessa linha que, acredito, todos entendemos como necessária, né? Um plano de modernização, enfim, estabelecendo todas essas condições, inclusive de financiabilidade. 2 mais comentários tópicos sempre presentes quando pensamos em distribuição e que relata um pouco da situação atual. Uma delas é a questão da base de remuneração. Também a base de remuneração, enfim, o conjunto de ativos necessário para o desempenho das concessionárias na prestação de serviços que lhes é atribuído, né? Ela funciona, acho que razoavelmente bem, no que diz respeito à recuperação, enfim, a remuneração dos investimentos feitos em reposição de ativos depreciados, né? Ela funciona também intraciclos de revisões tarifárias, quando o investimento é decorrente da necessidade de atender a um incremento na carga, porque aumenta a carga, aumenta a receita das empresas e o recurso para o investimento fica disponível, né? Mas ela não funciona bem no que diz respeito aos investimentos feitos intraciclo de revisão tarifária, voltados para aprimoramentos, para modernização e aprimoramento da rede. Em muitos casos, essa tem sido a realidade, né? E um desafio sobre o qual vamos debater. Também um desafio sobre o qual vamos debater é a questão do custo de capital. Eu trago aqui porque é sempre muito relevante no que diz respeito à fixação da tarifa, a maneira como isso é reconhecido, o WACC, né, o custo capital ponderado, mas que, basicamente, ele é reconhecido, ele é definido com base em fatos históricos, né, e que não necessariamente reproduzem a realidade daquele momento em que a empresa vai ter que tomar financiamento ou reestruturar suas dívidas com base na realidade do mercado de dívida daquele momento e dali para frente, né. O que precisa ser feito, então, é essa pergunta para assegurar o estabelecimento de uma remuneração regulatória adequada. O último slide é um slide que é meio um retrato. Aqui é só para ficar na top of our mind essa figura. Quando olhamos de 2011 para cá, o que tem acontecido com o nível de endividamento, e aqui estão computadas as 62 empresas de distribuição, o nível de endividamento dessas empresas, concessionárias de distribuição, com o EBITDA dessas empresas, tem, no mínimo, em termos de adjetivo, um cenário preocupante, né?
o EBITDA está ali em verdinho, o endividamento está em vermelho, e aquele número em cima das diversas colunas indica o múltiplo dívida sobre EBITDA. Sabidamente, quer dizer, um padrão desejável seria qualquer coisa na ordem de 3,5 vezes a dívida, sendo equivalente a 3,5 vezes sendo o EBITDA, e nós chegamos aqui em 2016 com 11, 2017 com perto de 11, 10 vezes, ou seja, extremamente preocupante. Placa fim, eu acabei no horário certinho, enfim, e vamos agora realmente aprender com os debatedores. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Cláudio, pela sua apresentação. Vamos dar início, então, conforme o presidente acabou de dizer, ao painel de debates. Para isso, convidamos os nossos debatedores. Senhoras e senhores, vamos receber o senhor André Dorf, presidente da CPFL Energia. Convidamos também o doutor Reinaldo Pazanese, presidente da ISA-CETEP. O senhor Ricardo Botelho, presidente da Energisa. Doutor Ivo Nazareno Sec, superintendente da ANEEL. E o economista, mestre e doutor em teoria econômica, Richard Lee Hostetler. O Richard é responsável pela área de assuntos econômicos e regulatórios no Instituto Ascend Brasil, e ele irá moderar o nosso debate. Muito bom. Tá bom. Tem a palavra o Richard, então, que moderará o nosso debate. Bom dia a todos. Muito obrigado aos panelistas aqui por participar conosco. Para começar o debate, pensei, vamos começar daquele último slide que o Cláudio apresentou, mostrando ali a evolução no segmento de distribuição do endividamento, né, a dívida líquida e o EBITDA, a dívida crescente e o EBITDA caindo, que coloca em questão realmente, está em risco a sustentabilidade das distribuidoras, do jeito que né, se continuar essa tendência. De onde está vindo esse desequilíbrio? E queria começar, talvez, com o Ricardo, endereçar a questão. Obrigado, Richard. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu queria dizer o seguinte, se você vê aquele gráfico da dívida líquida e vê o EBITDA, né, andando em direções opostas, e pergunta, essa atividade hoje é remunerada a 8,09% no WOC. Será que esse nível está adequado? Está sendo remunerado adequadamente? Será que o problema é o problema realmente de remuneração? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que debater hoje aqui para avaliar, por exemplo, se esse nível que está setado hoje condiz com os riscos da atividade de distribuição, condiz com todas as questões que a distribuição tem que enfrentar, seja no descasamento da parcela A, seja nas suas questões de combate num momento complicado, né, como nós temos no país hoje para perdas e inadimplência, né, com a crises econômicas. Quer dizer, será que esse nível está adequado? Eu acho que essa pergunta que você está nos trazendo aqui, ela conduz a esse momento que nós estamos agora no setor, quando a gente começa a debater qual vai ser o novo nível de WOC para o próximo ciclo, que vai vigorar pelos próximos 5 anos. E eu acho que esse é o papel agora que a ANEEL está debruçada, né, no momento, para avaliar se esse nível está adequado,
se esse nível tem que reduzir ou se esse nível precisa ser ajustado para cima, né? Olhando pelo gráfico, eu diria que se reduzir vai ser um desastre, já está configurado, né? Se manter, não vai mudar nada. Vamos continuar vendo esse quadro aí. E se melhorar, eu acho que tem uma chance, né, da gente poder traçar aí um futuro mais virtuoso que vem na linha de incentivar investimentos. Investimentos esses que são absolutamente necessários, não só para atender a expansão, que hoje ainda ocorre vigorosamente em algumas regiões do país, temos que gerar excedentes de EBITDA para poder financiar essa expansão. Há muitas regiões do país onde isso ainda se tem que estender redes, e mesmo nos lugares onde você não tem que estender rede, por tudo que foi falado anteriormente pelo Cláudio, essa necessidade de modernização da rede, né, para a introdução de novos serviços, novas possibilidades para o consumidor, também vai exigir, tá, um sinal para esse investimento. Eu entendo que a oportunidade é agora. A oportunidade é de sinalizar com um OC mais vigoroso, até mesmo porque, talvez até vou perguntar aqui para o André veio do mercado financeiro, né, André? Você pode até me dizer assim, se de certa forma, como é que compara o OC da atividade de distribuição com o OC de outros setores de infraestrutura e até mesmo do setor elétrico? Bem, bom dia a todos. Cláudio, Richard, obrigado pelo convite. Remetendo ao slide, eu acho que quem olha esse gráfico e vê essa elevação do endividamento e da alavancagem das companhias pode pressupor que nesses últimos 5, 6 anos, ou de 4 a 6 anos, o país passou por uma grande expansão e por uma modernização monumental da rede. Demos um salto tecnológico no setor elétrico, né? Dado o número, a quantidade de investimentos e o valor de dívida assumida pelas companhias. E, olhando para a realidade, a gente sabe que não foi isso, né? Esse grau de alavancagem, ele adveio dos remendos que nós passamos e das dificuldades desde o setembro 11. Então, as companhias, por disfunções e por conta das questões regulatórias, tiveram que formar colchões de liquidez, tiveram que, além dos investimentos em qualidade, investimentos obrigatórios na rede, tiveram outros custos, outros gastos ao longo do tempo. Então, quando a gente olha para frente, e acho que o Paulo foi muito feliz em dizer que aquela realidade que a gente tinha e que a gente chama de presente já não existe mais, a pergunta que a gente deve se fazer é como é que as companhias estão hoje em termos de preparação para o que vem pela frente. A gente tem a força que vem do mercado, a mudança do comportamento, as questões sociológicas, onde os consumidores querem mais liberdade, querem mais flexibilidade, querem ter escolhas, e, ao mesmo tempo, a gente vê as tecnologias barateando em todos os segmentos do setor de energia. Então, o que provavelmente nós vamos ver no futuro é o que aconteceu no setor de telecomunicações, o que aconteceu com a microcomputação 20 anos atrás, e como é que nós estamos preparados para isso. A gente sabe que tem um investimento enorme pela frente, tudo do nosso setor é muito grande, para que a gente possa falar em empoderamento, falar em flexibilidade, geração distribuída, com preço horário, sinalização de preço. Então, tem todo um arcabouço que a gente precisa trabalhar por trás, seja de investimento, seja de financiamento, seja de novas tecnologias, que vão permitir que isso aconteça no futuro. Então, voltando ao teu ponto, eu acho que o OC é um componente dessa equação toda que viabiliza, que sinaliza, que incentiva a modernização, os investimentos. E para além do OC, tem a questão do arcabouço regulatório. Então, é esse que a gente precisa mexer e preparar as condições para que essa evolução aconteça. Ótimo. Deixa eu só comentar.
Na pasta de vocês tem a fichinha para fazer perguntas. Se vocês quiserem fazer, pode fazer por escrito. As recepcionistas vão estar recebendo ao longo do período. Mas temos uma série de perguntas aqui para começar, então vamos continuar aqui. O painel é transmissão e distribuição, então vou passar a palavra para o Reinaldo e perguntar da perspectiva de transmissão, como que está a situação também, que as empresas também foram impactadas fortemente com a medida provisória 579, especialmente, né? Muito bom dia, mas começar com essa pergunta, poxa vida, tem sido meu dia a dia nos últimos 5 anos. Primeiro, Cláudio, Richard, muito obrigado pelo convite. Todos aqui os panelistas, a gente fica muito feliz quando a gente vê uma plateia como essa. Então, efetivamente, acho que é uma oportunidade única que a gente tem de discutir, e queria parabenizar o Paulo pelo chamamento que ele fez e pelo excelente trabalho que está fazendo no Ministério. Acho que a gente tem uma oportunidade de ouro de transformar o país e o setor elétrico, ou transformar o setor elétrico e, por consequência, transformar o país. Então, esse evento é muito bem-vindo e não fazer um agir, assim, estamos juntos, entendeu? Eu acho que, de fato, nós aqui temos um papel importante de poder ser um protagonista, um elemento neste processo de trazer mais sinalização de preço, mais mercado, mais simplificação, uma regulação mais voltada para a eficiência. Eu assumo que, depois de 5 anos, a gente está conseguindo pensar no futuro. Então, eu acho que isso, para mim, é um grande elemento de tranquilidade, de felicidade. Assim, a gente hoje consegue pensar no futuro. Nos últimos 5 anos, de fato, a única coisa que eu pensei foi em tentar resolver a 579, tá certo? Então, o que aconteceu para nós? E aí eu volto no tema que o André colocou. A primeira coisa que nós precisamos é segurança jurídica. Não tem jeito, né? A 579 diminuiu 90% o EBITDA da companhia. A companhia tinha um EBITDA de 1 bilhão e 600, baixou para 150 milhões, né? Em 90 dias. Tá certo? 150 milhões para uma empresa que tinha 2 bilhões de dívida, para uma empresa que investia 300 milhões de reais por ano, e para uma empresa que, obviamente, tem compromisso com os seus acionistas. Então, é absolutamente impossível, né? Mas, para falar mais concretamente dos temas, vamos dizer, que a gente precisa endereçar para o futuro. Primeiro, talvez eu entenda por que agora o setor de distribuição está entrando no setor de transmissão. Estou vendo aqui o Miguel, né? A gente tem WOCs muito distintas, tá certo? E isso causa, para mim, um desalinhamento que a gente precisa endereçar. Então, a gente tem uma WOC do leilão de transmissão que é superior à da distribuição, e nós ainda temos uma WOC dos reforços e melhorias que é a mais baixa, tá certo? Então, a gente tem um desincentivo a fazer algo que talvez seja o essencial, que é fazer a modernização das instalações existentes. Porque nós não vamos conseguir enfrentar nenhum desses desafios tecnológicos que o André está colocando se nós não atualizarmos a rede existente. Só que a rede existente hoje, ela tem uma WOC de 6,64, definida a posteriori pelo poder concedente. Ou seja, a gente investe a uma remuneração de 6,64 e pode acontecer de o regulador dizer esse investimento não foi prudente, né? E nos últimos 3 anos, a nossa glosa tem sido em média de 30%. Né? Obviamente que isso coloca um desincentivo a você fazer isso, né? Quando você tem a possibilidade de entrar num leilão a 9 ou 10. Tá certo? Então, de fato, eu acho que a gente tem que trabalhar dentro desta grande revisão, e isso eu vou colocar, nós, como país, eu trabalhei no setor público, eu me lembro que a gente queria sempre construir um hospital novo, né? Construir uma escola nova, mas não tomar conta do hospital existente, não tomar conta da escola existente. A gente tem um desafio fundamental, para mim, que é o desafio de modernizar a rede. E esse desafio de modernizar a rede depende de alinhamentos adequados da regulação. Então, eu diria que, hoje, pensando no futuro, além dos temas
de leilões, que eu acho que a gente avançou muito, o tema que mais me preocupa é como é que nós vamos enfrentar todos esses desafios tecnológicos, tá certo? E atualizar a rede que nós temos. E, para isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que trabalhar muito bem incentivos de rentabilidade e de regras claras para poder fazer esse processo. Só complementar aqui, já que nós entramos no específico do WOC, aqui a gente... O nosso setor tem passado por uma mudança grande. O Reinaldo falou que nos últimos 5 anos tratou só das indenizações, do tema da 579, mas a realidade é que isso valeu para todo mundo. O nosso setor ficou parado durante 5 anos e agora os temas de consolidação, de modernização, de tecnologia voltaram para a nossa agenda, o que é ótima notícia. Mas, se a gente olhar os grandes players de distribuição hoje no Brasil, e transmissão também, exceto talvez pela Energisa, pelo Ricardo, todos são multinacionais, com alternativas de alocação de capital múltiplas. Então, quando a gente fala em WOC da distribuição, a metodologia que a gente adotou aqui, e que tem funcionado, mas ela busca a eficiência, a companhia mais eficiente em cada um dos quesitos. Então, se em cada um dos quesitos, individualmente, eu busco a excelência, pressuponho que a companhia tem que ser excelente em tudo, o que é muito difícil na vida real, né? A gente sabe que as coisas acontecem, dificilmente uma companhia é excelente em tudo. E hoje, com as matrizes aprovando novos investimentos, novas alocações de capital, gestão de portfólio, essa comparação do WOC a que o Ricardo se referiu, ela é diária. Então, tem gente indo para a Espanha aprovar, tem gente indo para Portugal, tem até gente indo para a China aprovar as coisas. Então, é isso que acontece na vida real. Por que eu vou investir em distribuição? Por que eu não vou investir em transmissão num leilão novo ou em renováveis? Então, eu acho que falta um pouco essa visão do todo ao definir os parâmetros de remuneração para uma atividade ou para outra. A gente precisa olhar o contexto dentro mesmo do setor elétrico. Se a gente comparar com outros investimentos em infraestrutura, a comparação fica mais gritante ainda. Tá bom. A gente já começou a mencionar um pouco o tema de modernização, mas antes disso eu queria dar uma chance para o Ivo replicar sobre isso e, inclusive, falar da experiência da ANEEL, que tinha uma tendência terrível de esvaziamento dos leilões de transmissão, que teve uma reversão nos últimos tempos, né? Então, talvez tenha umas lições aí que possam ajudar. Bom dia a todos. Queria, em nome da ANEEL, agradecer o convite que foi realizado aí pelo Instituto. Me sinto muito honrado de estar aqui discutindo nesse alto nível do setor elétrico as questões relevantes do nosso presente e do nosso futuro, né? Que é o objetivo aqui do evento. Nós estamos, assim, a ANEEL tem um processo muito transparente de discussão das questões. Então, ele é assim, é concebido legalmente, inclusive dessa forma, e nós estamos abertos a fazer todas as discussões necessárias para colocar o setor sustentável. A sustentabilidade do setor é fundamental para o funcionamento e a busca da eficiência que o órgão regulador tanto preza. Essa é a dimensão fundamental do órgão regulador, a eficiência com qualidade, buscando equilibrar a sustentabilidade dos negócios, a prestação do serviço adequado, etc. Falando um pouco mais especificamente, temos dado sinais, como órgão regulador, de que temos sim preocupação com a sustentabilidade do negócio. Eu dou alguns exemplos. Fizemos uma revisão muito grande do modelo de remuneração dos leilões de transmissão. Pretendemos fazer uma revisão do modelo de autorizações de reforços, agora, numa oportunidade que o contrato de concessão de transmissão dá em 2018, que é o momento dessa revisão. Assinamos contratos de concessão de renovação com foco em sustentabilidade econômico-financeira e governança corporativa. Então, assim, é nossa preocupação central a sustentabilidade dos negócios. Isso não é chamado de negócio na ANEEL, mas é chamado de sustentabilidade econômico-financeira das concessões e gestão dos contratos de concessão, tanto de transmissão, quanto de distribuição, quanto de geração. Então, assim, a ANEEL está totalmente aberta a fazer essa discussão de remuneração.
nós temos também trazido questões de discussão a respeito de risco, né? O OC é uma medida de risco do negócio. Fizemos, em contratos de concessão de transmissão, detalhamento exaustivo da matriz de risco contratual para os novos negócios, e essa discussão a respeito dos riscos associados aos negócios existentes também deve ser feita ao longo aí da oportunidade. Nesse momento, estamos com a agenda regulatória da ANEEL aberta à discussão pública, ou seja, o que a diretoria da ANEEL e o que a ANEEL vai conduzir de mudanças normativas e regulatórias em todos os segmentos. Está em discussão pública, está em audiência pública. A gente entende que a regulação vai ser feita tanto a partir dos comandos legais, das políticas públicas, mas equilibrando essa dimensão de sustentabilidade do negócio. Sem negócios atrativos e suficientemente sustentáveis, não há regulação de eficiência a ser buscada e a ANEEL perde o sentido até da sua própria existência. Então, estamos totalmente abertos a essa discussão e eu acho que hoje aqui vai ser um dia super proveitoso para a gente poder endereçar temas que são absolutamente relevantes para o funcionamento do setor elétrico. Pensando, então, a questão de modernização, talvez o ponto de partida interessante é responder aquela pergunta: qual que é o futuro que a gente imagina das redes olhando para frente? Vai ser mais a mega rede básica ou vai ser micro-redes, as super micro-redes olhando para frente? E quais são as implicações de ir uma direção ou outra? Talvez Ivo queira começar. Eu lembro o Ivo comentando há algum tempo atrás as preocupações dele. Realmente o modelo que nós temos hoje é extremamente transmissão intensivo, né? E cada vez mais essa tendência continua? É difícil responder essa pergunta porque tem um avanço tecnológico que vem por aí. Então, ao mesmo tempo que nós temos aí o consumidor, produtor, o acumulador de energia, nós temos também cargas importantes que podem ser colocadas no sistema, como todo o setor de transporte. Então, o carro elétrico é uma dimensão, mas transportes de uma forma geral, que é algo muito, muito grande em termos de fornecimento energético. Temos também uma questão de algumas particularidades do sistema brasileiro de transmissão de energia, coordenado aí pelo operador do sistema. Nós temos uma questão muito grande de otimização que existe por trás dessa rede de transmissão, né? Até o próprio modelo, a legislação do Brasil como um todo, ela busca refletir um pouco essa realidade da operação e da otimização hidroenergética, hidrotérmica e agora biomassa, eólica, solar, em última análise. Então, essa reflexão a respeito da agregação das fontes, se vai para micro-redes gerenciadas individualmente ou redes de grande porte, eu diria que no curto prazo vamos continuar muito próximo, até o planejamento indica isso. Mas no futuro, com o advento de redes de cargas mais concentradas junto com geração, é possível que caminhemos para alguma coisa que possa ser feita de forma diferenciada e necessariamente com alguma descentralização de atividades. Mas, assim, esperaremos ainda um pouco, acredito, essa chegada da carga nova junto com a capacidade do consumidor de gerar sua própria energia e armazenar. Reinaldo, você quer passar? Bom, eu um pouco sigo os comentários do Ivo. Acredito que a própria estrutura que nós temos é uma estrutura que a gente pode imaginar um modelo híbrido, mas, obviamente, que a força será ainda da rede básica. Está aqui o Barroso, tá certo? Então, mas, assim, para mim, talvez um ponto que o modelo gere é um sobre-incentivo ao investimento. E eu acho que isso o Barroso, inclusive, tem sempre comentado nas reuniões do ONS, ou seja, se a gente conseguir avançar com resposta de demanda, com geração distribuída, com baterias, talvez a gente consiga menos necessidade de novos investimentos em leilões. Tá certo? Então, eu volto no ponto, se a gente conseguir melhorar a modernização da rede atual, né? Se a gente conseguir introduzir elementos hoje que estão
disponíveis, a gente pode ter menos necessidade de grandes investimentos em transmissão no futuro. Mas, para isso, o primeiro ponto que a gente precisa é gerar os incentivos adequados. Para gerar os incentivos adequados, obviamente, a gente tem que fazer as mudanças que hoje estão em discussão na consulta pública. Ainda estava comentando com o André, obviamente que você precisa ter tarifa horária, você precisa ter digitalização, porque senão você também não consegue trazer essas inovações, porque ainda falta um incentivo econômico para ela, tá certo? Mas hoje você pode claramente trabalhar muito mais com uma capacidade média e não capacidade pico. Mas para você fazer isso, você tem que ter os incentivos adequados. Então, eu diria que existe uma possibilidade, sim, da gente poder, eventualmente, ter menos investimentos em grandes linhas de transmissão. Mas esse é um processo lento e o sistema, ao final, seguirá sendo um sistema muito baseado na grande rede básica. Eu acho que, quando a gente fala de novas tecnologias, a gente tem a tendência de pensar de forma binária, né? Será que vai ser isso ou vai ser aquilo? E, num horizonte razoável de tempo, eu acho que a gente vai ver uma combinação disso. Até porque nem todo mundo no Brasil vai ser prosumer, nem toda região do Brasil vai ter um microgrid super eficiente. Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui, que é super atrativo, é super apelativo do ponto de vista de modernização, de tecnologia, adoção de novos modelos, não se aplica a toda a realidade no Brasil. Então, é uma evolução, a experiência mostra que 30%, 40% do mercado quer continuar, continua no cativo, não quer, não sabe, não tem vontade de mudar, e no nosso país ainda nem tem condições de crédito, de mudar para um mercado livre. Então, eu acho que as realidades no Brasil, elas provavelmente são tão diferentes que vão abarcar realidades diferentes e uma combinação entre geração remota com grande transmissão e microgrids eficientes em algumas áreas. Eu acho que é uma combinação disso, não é uma situação binária, na minha opinião. Eu só queria fazer só esse complemento também, que eu acho que nós temos recursos que são complementares, né? O Brasil é um país abençoado, né, em termos de recursos naturais e em termos de recursos energéticos. Isso é uma vantagem competitiva, né? As microgrids e as microredes são de lugares que não têm essa vantagem que nós temos hoje no Brasil. Nós temos uma matriz bastante descarbonizada, nós temos, vamos chamar assim, bacias que podem ser interligadas, províncias eólicas que geram a energia mais competitiva eólica do mundo, tá, aqui no Nordeste. Nós temos um operador do sistema extremamente competente, e aqui está aqui o Barato, o Hermes, que podem até falar muito melhor de como que pode extrair eficiência nesse recurso. Então, assim, eu acho um pouco utópico, né, imaginar que a gente vai para esse modelo, ele sempre vai ser complementar. O nosso modelo vai continuar sendo de aproveitar essas vantagens competitivas, mesmo acrescentando o custo de transmissão. Elas ainda serão mais competitivas do que essa questão de colocar, vamos chamar, microgrid em tudo quanto é lugar. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas vantagens competitivas. E a transmissão também evolui tecnologicamente. Você tem, hoje, métodos de transmissão extremamente eficientes, né, que podem ampliar a capacidade. Há inovação tecnológica nisso também. Então, eu colocaria sempre o microgrid, a microrede, como uma questão complementar, na minha opinião. Uma pergunta que recebi aqui do Carlos Ferreira, da Eneva, bem específica para o Ricardo. Se puder responder rapidinho, Ricardo, sobre o WOC, né? Se você não acha que, além do WOC, as distribuidoras estão sendo impactadas por outros fatores, como limite de perdas, limite de inadimplência, enfim, limite de qualidade, glosas de investimentos, baixa de ativos, enfim, esse conjunto de outros fatores também estariam tendo um impacto negativo na vida das empresas, além do WOC?
Obrigado, Carlos. O Carlos trabalhou comigo aqui alguns anos aqui. Muito obrigado aqui. Não estou vendo ele na plateia, mas... Não. Oi, Carlos, tudo bem? Ele perguntou e saiu correndo. Não, ótimo. Muito obrigado, Carlos. Brincadeira. Acho que esses temas todos que você colocou, que o Carlos perguntou, ele faz com que o WOC efetivo seja menor. Ele simplesmente reduz a potencialidade do WOC, né? Tudo isso acaba fazendo que a taxa interna de retorno seja menor à medida que isso tudo é crescido, né? Nós temos também vivendo hoje um momento de queda de mercado também, no país inteiro, o consumo está caindo. Então, na hora que você vai olhar o WOC efetivo, a taxa efetiva, né, que remunera o investimento, ela acaba sendo menor. O efeito também que o Richard, acho que não, o Cláudio comentou, de fazer investimentos também numa curva que ele não é remunerado ao longo do ciclo e simplesmente a cada 5 anos, quer dizer, e principalmente esses investimentos que não agregam o crescimento de mercado, eles também fazem com que a taxa interna de retorno decresça. Então, se você olhar o que existe hoje na regulação, está nos dizendo ao contrário. Invista menos, tá? Invista menos, invista só no final do ciclo, porque você vai ter uma taxa melhor. Porque se você investir mais e investir antes, você vai perder. A taxa efetiva que tem que ser calculada, ela é muito menor do que a taxa, vamos chamar, definida no ciclo de revisão tarifária. Está naquele gráfico que você mencionou, ele mostra a questão da tarifa como ela é hoje, que é baseada no consumo efetivo, né, o quilowatt-hora consumido. Quando se fala do futuro, se fala muito de tentar dar mais neutralidade para as distribuidoras, né, tornar a remuneração só para fio, e aí geralmente se pensa num sistema com tarifa de receita fixa, baseado nos quilowatts máximos, né, potência contratada. Esse é o modelo mesmo, olhando para frente, ou devemos pensar outros modelos para a regulação tarifária, especialmente pensando a distribuição. Ivo, quer começar? Pegando o gancho aqui na resposta do Ricardo, eu diria que a metodologia de remuneração, nós estamos em uma discussão muito grande na ANEEL sobre essa questão da atratividade dos negócios. A gente tem uma proposta de um novo modelo contratual, ela está estendida a qualquer distribuidora que assim deseja optar por esse modelo. Ele já traz avanços assim, significativos de regulação econômica, particularmente a cláusula de regulação econômica. Ela foi completamente reescrita, sem mudar essa questão da temporalidade da revisão, mas que também é um assunto que, eventualmente, pode passar por uma discussão mais profunda na ANEEL. O objetivo é sempre a eficiência. Qualquer métrica ou qualquer dimensão do contrato de concessão que for alocado para a responsabilidade da distribuidora ou de qualquer agente do setor, mediante regulação econômica da ANEEL, vai sofrer regulação de incentivo ou de eficiência, no caso. Mas, concordando com o André, não necessariamente precisa ser uma métrica absolutamente inalcançável. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A métrica de eficiência deve ser sempre balizadora do excelente comportamento, do bom comportamento e do comportamento médio superior. E, por outro lado, os médios inferiores e inferiores, esses sim, devem ser desincentivados, e a regulação econômica tem que ser capaz de equilibrar esse tipo de questão. Né? Mas, voltando aí à pergunta do Richard, a colocação, a gente precisa, eventualmente, rediscutir esse papel da distribuidora, e ao longo desses 30 anos dos contratos e de contratos de longo prazo, esse papel foi deixado a políticas e regulação. Então, eu acredito que com as mudanças do comportamento das cargas, com a mudança das características de incentivo e investimento à qualidade, com as características de qualidade, de análise de consumidor, dando informações a respeito do que é de qualidade, nós vamos ter que ter uma regulação que seja sensível a essa matéria,
já até explorando um pouco do que o Cláudio colocou na apresentação, nós vamos ter. Agora, vamos ter também que ver quais são os limites dessa capacidade de atuação. O exemplo do avião pareceu até bastante razoável, mas tem algumas características que não dá para ser escolhidas, né? Por exemplo, a rede, a otimização e o benefício do condomínio que existe na distribuição precisa ser analisado. Um consumidor talvez não consiga decidir sozinho em todas as dimensões, mas talvez em pool ou em grupo seja possível fazer alguma regulação um pouco mais complexa e mais atraente do ponto de vista da qualidade. Então, Tá, o tempo está correndo, então a gente tem que apressar um pouquinho mais, tem muitos temas que não foram abordados. Mas eu queria colocar para o Ricardo, né? A Energisa atua em várias áreas de concessão bem diferentes. Essa questão de modelo de regulação tarifária, como que você vê, devemos pensar em possivelmente ter diferentes modelos para diferentes áreas de concessão, dadas suas naturezas em termos né, algumas áreas estão em fase de crescimento muito forte ainda, outros, né, já estão estabilizados. Como que é a regulação mais apropriada para cada um? A pergunta é dificílima, né? O que é mais apropriado? De fato, o país é um país heterogêneo, né? Com áreas que crescem, áreas que já estão, áreas que têm, vamos chamar assim, baixa renda, né? E você tem um contingente grande de baixa rendas e áreas que o país tem IDH europeu. Quer dizer, então, nos Estados Unidos se criou órgãos reguladores para cada estado. Eu não advoco isso, porque eu acho que fica uma confusão danada, mas a regulação deve poder tratar essa questão de heterogeneidade no contexto da fixação do modelo de incentivos, por exemplo, né? Recentemente, nós vimos uma revisão tarifária da SEMAR, onde a empresa estava debatendo lá a sua revisão tarifária e teve uma grande expansão da base remuneratória, talvez uma grande expansão da base remuneratória em função dos investimentos para tornar aquela concessionária uma concessionária bem eficiente. Ocorre que esses investimentos acabaram por aumentar a tarifa. Então, quase que a empresa fica sendo crucificada por ter feito os investimentos esses absolutamente necessários para aderir à regulação. Então, eu vejo isso também nas nossas áreas de concessão. Certa vez, também, nós tivemos um grupo de consumidores numa audiência pública que chegou, na audiência pública, a dizer o seguinte: olha, não precisa colocar uma trajetória de qualidade, não. Se é para aumentar o custo, o preço, eu prefiro manter do jeito que está. Estou satisfeito. Isso foi na Paraíba. Estou satisfeito com o que está. Então, essa questão, às vezes, de você colocar o elemento de contestação por parte do consumidor na fixação, vamos chamar desses limites de qualidade, especialmente nessas empresas que se aproximam da fronteira da eficiência que nós temos aqui no Brasil, eu acho que pode ser uma medida adequada, tá? A gente poder discutir com a contestação do consumidor. Está satisfeito? Temos que aplicar o mesmo figurino que, às vezes, coloca, se eu for olhar só metodologicamente, fazendo comparações em termos de qualidade em conjuntos, por exemplo, que outro dia vi uma apresentação da Light que falava que o conjunto Chapéu-Mangueira, no Morro do Leme, está no mesmo conjunto de Araraquara, São Paulo, da CPFL. Quer dizer, a metodologia leva essas questões meia... E não há, na metodologia, nenhuma consideração sobre essas grandes diferenças que temos no Brasil. E mais, por exemplo, um conjunto rural no Mato Grosso, às vezes, compara com um conjunto rural no estado de São Paulo. Mato Grosso, a distância modular de um lugar para outro é 120 quilômetros. Logo ali, lá de Minas, 120 quilômetros, e estrada ruim. Então, também não é levado em consideração. Então, eu acho que o modelo de incentivo está aí, ele é necessário, ele é importante, ele teve um grande avanço em promover a eficiência, mas precisa ser ajustado, né, e precisa ser feito essa contestação e adequações, né, para levar em conta essas particularidades.
Tá bom. Então, pensando na questão da qualidade, o Ricardo já abordou isso um pouco. André, essa ideia do Little Child, de engajamento construtivo, você vê isso como um caminho promissor de poder captar melhor os interesses do consumidor, de poder ter mais diversidade de níveis de qualidade de atendimento dentro de uma área de concessão? Eu acho o seguinte, hoje, e aí a gente tem uma disparidade grande, como o Ricardo mencionou, dos níveis de qualidade de atendimento em várias regiões, várias concessionárias. Nós estamos chegando num ponto onde essa discussão com o consumidor, ela se faz cada vez mais importante, porque, a partir de determinado ponto, a melhoria dos níveis de qualidade exige um investimento em tecnologia muito alto. E esse investimento é pago pelo consumidor em última instância. Então, esse trade-off de custo versus melhoria, versus atendimento, versus qualidade, precisa ser explicitado, é o sinal correto, né? Então, eu acho que essa discussão ela não é trivial a partir de determinado ponto de qualidade, onde o esforço para melhoria passa a ser muito grande e muito caro, e tem a ver com inovação e breakthrough tecnológico. A gente passou rapidamente aqui pelo reconhecimento intraciclo de investimentos. Isso, à medida que a gente adota padrões tecnológicos mais avançados, isso fica cada vez mais importante. Vocês deram o exemplo do Smart Meter. O Smart Meter ele tem uma vida útil de 13 anos. Se eu faço um investimento no primeiro ano do ciclo, quer dizer, eu já perco 5 dos 13. Então, isso aqui precisa ser tratado, né? A depreciação dos ativos, o reconhecimento dos ativos que não estão depreciados. Hoje, na CPFL, se eu fosse, por hipótese, substituir todos os medidores por Smart Meter, eu teria que fazer uma baixa de R$2 bilhões na companhia. Então, é quase 10% do valor total da CPFL. Então, só para colocar em contexto. Eu nem sabia que quase 10% do valor da companhia era em medidores analógicos não depreciados. Mas então isso aí tem que ser tratado. Só voltando ao ponto da separação, de como tratar a distribuidora, a gente discutiu bastante internamente isso e a gente gosta muito do modelo de separação de fio e energia ser reconhecido pela infraestrutura disponibilizada para o consumidor e com poucos serviços agregados, só aqueles que realmente nasçam fruto do benefício da concessão monopolista, então, e aí revertido também parte para o consumidor. A gente separa muito ali o que é concessão monopolista regulada, que é o que deve ser, versus outros negócios, outras oportunidades que estão surgindo. É claro que esse é um modelo de futuro e cabe aqui toda uma discussão de transição. Quando a gente fala assim, queremos separar fio e energia, não é pela beleza de ter duas contas, mas isso aí, por trás disso, tem que ter o benefício para o consumidor. Então, ele só vai ter o benefício da separação fio-energia se todos aqueles outros serviços e produtos que a gente comentou aqui na última hora virarem realidade. E, para que isso aconteça, a gente precisa digitalizar o parque. A gente precisa, e não é uma coisa trivial. Então, são 10 anos... quase 40 bilhões de investimento para 63 distribuidoras. Então, a gente precisa começar já. O Paulo mencionou a janela de oportunidade. Na nossa opinião, não dá para esperar 21. A gente precisa começar agora, porque senão nós vamos ser atropelados pelo mercado e pela tecnologia, pela evolução da tecnologia. Então, ou a gente se prepara regulatoriamente para isso, ou nós vamos, de novo, fazer os remendos para ajustar as demandas de mercado lá no futuro. A gente está vendo o rooftop, o painel solar, começando a nascer no Brasil, e faz sentido para o nosso país, e não temos regulação para isso. Então, esse é um exemplo do que pode vir pela frente. Então, eu acho que aqui cabe muito uma reflexão sobre a urgência dos primeiros passos. Tem coisa que se resolve em 6 meses, tem coisa que resolve em 10 anos. Aquela que resolve em 10 anos, precisamos começar já. Então, você acha que seria interessante, sim, ter uma ideia de um plano de modernização adotado para fazer uma mudança? Sim, um plano de modernização, um plano de adoção de novas tecnologias com o devido reconhecimento.
A gente é favorável a isso. E uma transição longa, justamente para acomodar. Eu acho que a gente aproveitou, e alguns ainda têm o benefício do crescimento do mercado, e alguns poderiam pensar, mas a CPFL ou as distribuidoras aproveitaram o crescimento de mercado como retorno para o acionista. Não foi. Esse crescimento de mercado ele serviu como amortecedor para tudo isso que a gente viu de disfunção regulatória que nós vivemos nos últimos 5 anos. Então, hoje, no modelo que nós temos, a gente só tem downside. O único upside que a gente tem é esse crescimento de mercado. Então, não adianta pensar em eliminar o crescimento de mercado sem consertar o resto. Então, se a gente consertar o resto, tiver uma remuneração adequada, tiver reconhecimento adequado, ok. Aí a gente... É uma mudança sistêmica, não é tentar consertar algumas coisas pontuais. É por isso que a primeira pergunta ela foi tão importante, porque nós precisamos de sinais. Os sinais são dados em pequenas coisas. Até mesmo na hora de fazer uma discussão que está se fazendo nesse momento de WOC, é dar um sinal. Qual o sinal que quer? Não é só por aquela matéria regulatória específica, né? Nós estamos falando de sinais para a modernização. Eu só completaria, André, porque você falou a questão da baixa, eu acho que esse é um aspecto fundamental que pode ser tratado no regulamento, mas existem também algumas outras pré-condições. Você falou dos 40 bi, eu até fiz essa conta, são 75 milhões de medidores no Brasil, se forem trocados todos, ao custo médio, sem telecom, de R$500. O medidor hoje vale 50, o medidor, vamos chamar assim, mais simples, né? Instalado. Isso sem a questão da rede de telecom, que vai ser necessária de ter um upgrade, alguma coisa também. Então, os R$500 por medidores, né, que fazem aí os quase 40 bi, né, ela não inclui a rede de telecom. Então, assim, são várias condições iniciais também que terão que ser dadas, evidente, o sinal de investimento, mas vamos ter que trabalhar. Por exemplo, aqui eu até anotei algumas coisas para mim aqui, a questão metrológica. Essas questões metrológicas são importantes hoje. Elas hoje representam uma barreira de entrada para novos fabricantes de medidores. O Inmetro tem hoje uma prática muito lenta e morosa para poder, vamos chamar, certificar medidores, e o certificado desses medidores, que são de padrão internacional, talvez sejam até muito além do que nós podemos pagar. Por que também não faz um certificado metrológico de um medidor que seja adequado às nossas condições de mercado? Outro ponto também que eu colocaria aqui como um obstáculo para essa modernização de medidores seria que esse plano ele tem que ser feito por etapas, né? Ele não pode ser, faça um plano imediato. O André colocou 10 anos, até mais. Países da Europa, países dos Estados Unidos também colocaram um horizonte lá. Começou com um sequenciamento adequado. Hoje, grande parte dos consumidores de alta tensão já estão ligados com medidores inteligentes. Pessoal já de alta tensão, mas para o grupo B, para os medidores de baixa tensão, isso já não existe. E, por último, eu acho que a gente teria que pensar também, né, de viabilizar, por exemplo, como é que será feito o financiamento para essa expansão. Você pode colocar isso nas costas da distribuidora, precisar de sinal econômico, do consumidor também, mas será que se tem um benefício sistêmico grande pelo ter sinal de preço, horário, etc., que isso vai ter uma melhor eficiência geral do sistema? E aqui eu vou lançar a pergunta. Por que não também para os geradores e comercializadores pagarem um pouco dessa expansão? Né? Então, acho que também é um debate que pode ser feito de como financiar essa modernização do parque. Pois é, nós já recebemos todas as sinalizações do mercado aqui. Mas eu queria só, o Reinaldo já na primeira intervenção falou de modernização e não teve chance de falar sobre a questão, eu queria dar uma chance para, rapidamente. Não, eu quero só, acho que já estava vendo aqui também os sinais de tempo, mas para mim, e dando um palpite no mundo de quem vive do fio, né, acho que um tema que a gente precisa tratar é o que é que nós vamos fazer com os equipamentos que terminaram a sua vida útil regulatória. Quer dizer, qual é a remuneração que você vai dar a um equipamento que segue servindo a população, né, que segue prestando a sua atividade, mas que já teve toda a sua depreciação contábil regulatória terminada. Então, essa situação hoje cria um incentivo perverso,
Porque a gente, o concessionário tem o interesse de substituir o equipamento, porque esse equipamento não tem nenhuma remuneração, porque a base de remuneração regulatória dele é zero. Então, para mim, um ponto que é fundamental quando a gente pensa nesse movimento de modernização também para evitar um sobrecusto para o consumidor, que incentivo a gente vai dar para os equipamentos que terminaram a vida útil regulatória, mas que a gente continua, obviamente, servindo a população e, portanto, deveria ter um incentivo para as concessionárias preservarem esse equipamento, porque isso implica menor investimento em equipamentos novos, e isso hoje é um assunto que, a gente até estava comentando com o Ivo, é um assunto que precisa ser trabalhado. Eu assumo que o incentivo que nós temos hoje acaba sendo um incentivo perverso, porque esse equipamento falha mais, acaba gerando mais PV, e se eu substituísse por um novo, eu ganhava mais base de remuneração regulatória. Então, este é um equipamento que precisa ter alguma forma de remuneração, que seja pró-eficiência, que seja com os alinhamentos adequados, e que permite fazer essa transição de uma forma mais gradual, também preservando os equipamentos que terminaram a sua vida útil regulatória, mas que seguem servindo a população e que, portanto, merecem uma remuneração que não seja só o custo de operação e manutenção. Eu queria esconder aqui a placa de fim, mas eu descobri que eu não tenho autoridade para isso. Enfim, agradecer muito a presença dos debatedores, é uma riqueza enorme que tentamos aproveitar da melhor maneira. Isso está sendo gravado, nós teremos esse material depois para, enfim, elocubrar em cima desse. Agradecer também aos que fizeram perguntas, frustrado aqui, porque perguntas super importantes foram feitas e não tivemos tempo de atender. Mas nós não somos tantos assim, nós vamos estar convivendo aqui esse período, eu acho que, enfim, no intervalo que vai começar agora e nas próximas etapas, nós teremos chance de continuar as conversas. De minha parte, muito obrigado. Nós reiteramos os agradecimentos, Cláudio, a todos os debatedores, ao moderador, enfim, e queremos informá-los que teremos uma pequena pausa agora para o COF. Esta pausa é de 20 minutos. Retornaremos pontualmente às 10 horas e 50 minutos. No intervalo, será exibido nos telões um trailer das 2 primeiras edições do documentário Na Trilha da Energia 1 e 2 e uma breve apresentação da 3ª edição. Pela atenção de todos, muito obrigado.